Salve, bebezinhos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência em Foco. Hoje temos um convidado especial, diretamente da história da ciência, o físico dinamarquês Niels Bohr. Ele mesmo. Ele foi responsável por uma das maiores revoluções da física moderna e da química, né? Claro. Ao propor um modelo para o átomo que mudou tudo o que sabíamos sobre sua estrutura. Então, vamos descobrir como essa teoria nasceu, suas implicações e até mesmo suas limitações. Dr. Borne, é uma honra tê-lo aqui. Pô, muito obrigado. Prazer é meu, né? Estar podendo aqui apresentar meu trabalho pelo seu podcast. Obrigadão pelo convite. Ah, que isso, Borne. Bom, antes de falarmos do seu modelo atômico, vamos recapitular o que se sabia sobre os átomos na sua época. Bom, Rutherford, né, seu amigão, já havia mostrado que o átomo tem um núcleo pequeno e denso, com elétrons ao redor. Mas tudo isso gerava um problema, certo? Não, com certeza. Pelo modelo de Rutherford, os elétrons deveriam girar ao redor do núcleo como planetas em torno do Sol, né? Assim como o sistema solar. Só que, na verdade, segundo as leis do eletromagnetismo clássico, uma carga elétrica, como um elétron em movimento circular, deveria emitir energia continuamente. Isso faria com que o elétron perdesse energia e colapsasse no núcleo, rapidamente. O que obviamente não acontece, né? Algo estava de errado nessa ideia dele. E foi aí que você trouxe uma ideia revolucionária. Os elétrons não podem ocupar qualquer órbita, mas apenas certos níveis de energia fixos. Como que você chegou nessa conclusão? Então, eu me baseei na teoria dos quanta de Max Planck, né? E percebi que os elétrons só podem ocupar certas órbitas específicas sem irradiar energia. Eles só emitem ou absorvem energia quando saltam de um nível para o outro. Essa energia está quantizada e segue a equação de Planck. Então, onde é a energia da radiação emitida ou absorvida é a constante de Planck e é a frequência da luz correspondente. Isso explicava perfeitamente o espectro de emissão do hidrogênio. Que foi uma grande vitória, já que até então ninguém conseguia justificar porque os átomos emitiam apenas certas cores de luz em vez de um espectro contínuo, certo? Exatamente. Quando um elétron cai de um nível de energia mais alto para um mais baixo, ele emite um fóton de uma frequência específica. Isso resultava nas linhas espectrais que já havíamos observado experimentalmente, mas que antes não tinham explicação. Seu modelo foi considerado um enorme avanço, mas com o tempo os cientistas perceberam que ele não explicava tudo. Quais eram essas suas limitações? Então, o meu modelo, ele funcionava muito bem para hidrogênio, mas falhava para átomos mais complexos. Além disso, com o avanço da mecânica quântica, descobrimos que os elétrons não se movem em órbitas fixas como planetas, mas sim em regiões chamadas orbitais, né? E onde há uma probabilidade maior de encontrá-los. E foi assim que surgiram as contribuições de Schrödinger e Heisenberg, certo? Que trouxeram a ideia das funções de ondas e do princípio da incerteza. Como é que o senhor vê essa transição? Foi um grande avanço. Eu mesmo propus o princípio da complementariedade, que diz que uma partícula, como um elétron, pode se comportar como uma partícula ou como uma onda. Dependendo de como a medismos, isso ajuda a moldar a interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Hoje, suas descobertas são fundamentais para as várias tecnologias, como semicondutores, lasers e até mesmo computadores quânticos. Quando desenvolveu seu modelo, o senhor realmente imaginava que teria um impacto tão grande? Olha, sinceramente eu estava mais interessado em compreender a natureza do que em suas aplicações. Mas é incrível ver como a ciência quântica revolucionou o mundo desde a eletrônica até a medicina, né? E para finalizar nosso podcast,
A última pergunta é que se você pudesse deixar um conselho para os cientistas de hoje, qual conselho seria? Olha, se for para deixar um conselho para os cientistas de hoje, é. Meu, a ciência avança quando desafiamos nossas certezas. Nunca parem de questionar e lembrar-se. A natureza é muito mais estranha do que podemos imaginar. É, perfeito, hein, galera? Viu? E é assim que encerramos mais um episódio do Ciência em Foco. Agradecemos ao Dr. Niels Born por essa conversa incrível e vocês, ouvintes, por, né, por nos acompanharem, né? Claro. Não se esqueçam de seguir nosso podcast para mais discussões sobre o, o fantástico mundo da ciência. E até a próxima. Valeu. Valeu. Perfeito. Valeu, valeu, valeu. Termina aqui. Deixa eu pausar essa. Valeu, guys.